Olá, bem-vindos à última sessão do Pense Laranja Online. Se você não me conhece, eu sou Éder Bizutti, diretor de estratégias do Pense Laranja. Durante os últimos anos, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar ao lado de uma equipe apaixonada por levar a palavra de Deus para a próxima geração. Bom, provavelmente você, como eu, durante os últimos dias ou meses, temos passado por momentos de grandes mudanças, não é mesmo? Basta olhar as notícias, basta olhar ao redor, olhar as conversas que nós temos com os nossos amigos, todos estão passando por mudanças. E as mudanças não são apenas no mercado de trabalho ou apenas na área da saúde, mas elas também agora chegaram aos lares e às igrejas também. Quando as mudanças ocorrem dentro da nossa realidade, parece que elas se tornam mais difíceis. Uma das coisas que eu acho muito interessante no Pense Laranja é a própria cor laranja. A ideia de utilizarmos a cor laranja no Pense Laranja é a ideia de transformação que ela traz. É interessante pensar que quando o Pense Laranja começou, há muito tempo atrás, ele levou em consideração algumas transformações e mudanças que ocorriam lá atrás, mas que hoje também continuam acontecendo. Se pararmos para pensar, hoje o panorama da igreja, dos jovens que vão para a igreja, ou melhor, dos jovens que não vão para a igreja, cada vez é maior. Estatísticas mostram que os jovens estão se afastando da fé, estão se afastando da comunidade de fé. Aqui no Pense Laranja, nós acreditamos que a igreja está numa posição em que ela precisa decidir quais mudanças ela irá fazer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Afinal de contas, as estatísticas são claras. Os jovens estão abandonando a fé cada vez mais. E o que nós, como igreja, iremos fazer a respeito disso? O que nós, como famílias, iremos fazer a respeito disso? Está acontecendo uma transformação, mas será que essa transformação é o que nós queremos para os próximos anos na igreja? Talvez chegou a hora de nós, como líderes, mudarmos a maneira como estamos fazendo o ministério. Eu não estou dizendo que nós devemos mudar as essências, mas algumas mudanças precisam ser feitas. Sabemos que mudanças e transformações devem ocorrer. E aqui você deve estar se perguntando, quais são as mudanças que eu devo fazer? Antes de pensar uma mudança drástica na igreja, ou uma mudança drástica na família, eu quero que você comece a pensar uma mudança na sua liderança, no papel de você como líder. E se pararmos e começarmos a pensar que estamos influenciando a próxima geração. No Pense Laranja nós temos a ideia de que duas influências combinadas juntas têm maior potência de influenciar a próxima geração do que apenas duas influências. Uma coisa é pensar você agindo sozinho, como igreja, ou você agindo sozinho como família. Quando nós unimos essas duas influências criadas por Deus, igreja e família, para alcançar a próxima geração, nós temos um grande impacto. Nós temos uma grande influência. E é sobre essa influência que nós vamos falar nessa sessão. Nosso papel aqui é ajudar a igreja e a família a repensarem o seu próprio papel diante dessa próxima geração, que está sofrendo transformações. Nada do que eu vou falar nessa sessão tem tanta importância quanto nós entendemos a importância da igreja e da família. Quero que você comece a pensar junto comigo o que nós podemos fazer de diferente para ajudar essa próxima geração a começar a crescer a fé em Cristo. Eu não sei sobre vocês, mas tem algo que me incomoda hoje em dia. Uma boa parte da população não vai à igreja. E eles não vão à igreja não porque eles são contra a igreja, ou porque eles odeiam os cristãos, mas muitos deles não vão à igreja porque eles não conhecem a sua igreja. Provavelmente você deve imaginar que a igreja é importante por várias razões. Provavelmente você cresceu na igreja, você passou a sua adolescência na igreja, você tem várias histórias muito legais e você tem vários motivos para ir à igreja. Mas aqui tem um ponto importante. Sabe por que a igreja também é importante? Porque a igreja é um lugar. Eu quero que você imagine uma situação. E em algum lugar, e de repente você encontra uma pessoa e ela te pergunta: por que a igreja é importante? O que você iria dizer? Talvez você teve tempo de pensar nessa resposta antes, até às vezes você já pensou nessa resposta. Talvez você respondeu várias coisas que a igreja é importante. Porque foi lá que eu aceitei a Cristo, porque foi lá que eu fui batizado, porque é lá que eu ouço a palavra de Deus, por vários motivos. Mas tem uma coisa que é interessante a gente pensar. A igreja também é um lugar. Se você me perguntasse, Éder, por que você vai à igreja? Uma das minhas respostas seria essa. Eu vou à igreja porque lá é um lugar onde eu posso ajudar as pessoas e as pessoas podem me ajudar naquilo que é mais importante. E para aqueles que estão se perguntando o que é mais importante, eu respondo para você. Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o próximo. Você notou que no início dessa frase eu mencionei que a igreja é um lugar?
E quando eu disse isso, é porque ela é um lugar. Mesmo durante toda essa pandemia, durante todo esse caos que nós estamos passando, a igreja continua sendo um lugar. Pode ser um lugar online, numa página na internet, numa live no Instagram, uma live no Facebook. Ela continua sendo um lugar. Um lugar onde nós podemos ajudar as pessoas e as pessoas podem nos ajudar naquilo que mais importa, que é nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Claro, a igreja também é um lugar onde você pode louvar, pode ouvir a palavra, pode ter comunhão com os irmãos, ajudar outras pessoas a começarem a conhecer sobre Cristo e sobre a mensagem da salvação. E aqui está uma pergunta interessante. E se nós começássemos a levar a igreja como um lugar, o melhor lugar, onde as crianças e os jovens podem estar? Porque se você não criar um lugar para os jovens e as crianças estarem e pertencerem, alguém vai criar esse lugar. E eu e você, com certeza você do outro lado também concorda comigo, a igreja é o melhor lugar para a próxima geração estar. Não subestime quanto um lugar pode ajudar uma pessoa a crescer no seu relacionamento com a fé. E isso inclui a igreja online. Agora deixe-me fazer uma pergunta a você. Neste último domingo, neste último final de semana, você preparou um lugar para as crianças e os jovens estarem? Mesmo durante essa pandemia, você preparou um lugar para eles se encontrarem, se reunirem, terem comunhão, ouvirem da palavra e celebrar o grande e maravilhoso Deus? Ter um lugar para se reunir e se reunir como igreja é importante. E aqui tem uma outra coisa interessante. Você não pode criar relacionamentos, mas você pode criar ambientes onde os relacionamentos podem acontecer. E aí entra o seu papel. Como você tem criado um local onde as crianças e os jovens podem se relacionar com Deus e com os outros? Se você quer que a igreja seja um lugar importante para a próxima geração, talvez chegou a hora de você tirar um tempo e começar a pensar como é esse lugar que você está criando para os jovens e as crianças adorarem a Deus juntos. Afinal, como você se reúne com as crianças e adolescentes hoje irá determinar como a fé deles irá crescer daqui para frente. Afinal de contas, como você se reúne com as crianças e adolescentes hoje irá determinar quão conectados ou desconectados eles vão estar da igreja no futuro. Como seria o mundo se as crianças e adolescentes crescessem acreditando que a igreja é um lugar para eles estarem? Como seria o mundo se as crianças e os jovens que estão fora da igreja começassem a acreditar que a igreja é um lugar para eles estarem? Notaram a diferença? Muitas vezes nós pensamos apenas em criar ambientes para as crianças de dentro da igreja. Mas como você atrai ou chama a atenção das pessoas que estão fora da igreja para que eles possam se juntar a você na igreja? Nosso papel como líderes é pensar nessas pessoas que estão fora da igreja. Como nós vamos alcançar a comunidade que está fora, as famílias que estão fora. Porque as crianças e os jovens, elas sabem quando eles são bem recebidos. Você tem criado ambientes onde as crianças e os jovens são bem recebidos? Como você recebe as crianças e os jovens na sua igreja? Pense, por exemplo, quando alguém vai visitar a sua casa. É bem provável que você prepare a casa, arrume os móveis, compre algum lanche ou prepare um jantar especial para receber essa pessoa. O mesmo deve acontecer no seu ministério. Prepare um lugar especial para receber as crianças e os jovens. Mesmo no ambiente digital, ainda assim você pode conectar com crianças e adolescentes e deixe uma mensagem clara para os pais de que as crianças e os adolescentes são bem-vindos na sua igreja. Porque uma das coisas é clara, as crianças e os adolescentes sabem quando eles são conhecidos na igreja. Deixe que os voluntários da sua equipe participem desse momento. Divida as tarefas. Chame voluntários para se conectar nas salas. E se você já está retornando ao ambiente físico, prepare os ambientes para que os voluntários possam receber as crianças de forma segura e saudável. E bem animada, é claro. Eu sei que muitas vezes você não vai conseguir dar atenção a todas as pessoas, mas continue dando atenção àquelas pessoas que estão perto de você. Para que você possa dar atenção às pessoas que estão longe também. Ensine as pessoas que estão perto de você a cuidar das pessoas que estão longe. Por enquanto nós só falamos sobre a igreja. Mas agora eu gostaria de virar um pouco a página e levar você a pensar num novo tipo de líder. Num novo tipo de líder que acredita que a igreja é importante e num novo tipo de líder que acredita que a família também é importante. Muitas vezes a igreja está tão focada na imagem que eles têm do que as famílias devem ser que eles esquecem de alcançar as famílias. Você provavelmente deve conhecer várias famílias que não vão na sua igreja. Você já criou um plano para que elas possam ser alcançadas? Mesmo digitalmente? Se nós queremos influenciar a fé
da próxima geração, de crianças e adolescentes, nós precisamos começar a mudar a maneira como nós vemos os pais dessa geração. Porque aqui tem duas regras bem interessantes. Todos os pais são importantes para Deus. E todos os pais são importantes para seus filhos. A sua igreja se importa com os pais? Da mesma forma como Deus se importa com eles? Por isso nós costumamos dizer no Pense Laranja que o que acontece em casa é mais importante do que o que acontece na igreja, por uma questão de tempo. Não me entendam mal, não estou dizendo que a igreja não é importante. Mas quando nós paramos para olhar sobre a influência, os pais ainda têm mais influência sobre os filhos do que a igreja. E a razão é bem simples, é a razão de tempo. Uma criança vai passar muito mais tempo com sua família do que na igreja, não é verdade? Quando você compara a quantidade de tempo que as crianças irão passar em suas casas com seus pais, não dá para comparar esse tempo com o tempo que elas passam na igreja. Ninguém tem mais potencial de influenciar as crianças e jovens do que os pais. Sabe por quê? Porque ninguém mais irá alimentar, transportar, ensinar, educar do que os pais. Mas também, entendam uma coisa, os pais não são a única influência que as crianças precisam. Assim como um treinador, um médico, um professor, os pais precisam de uma outra voz dizendo para eles sobre a importância da fé. Aqui está uma transformação importante. E se você começasse a tratar as famílias como se elas fossem importantes? Talvez elas começassem a dar importância para a igreja. Vamos dizer isso de uma outra maneira. Se não mudarmos a maneira como a igreja olha as famílias que estão fora da igreja, você vai ter dificuldade para que as famílias de fora da igreja olhem para a igreja. Pense em como você vai fazer a parceria com as famílias. Porque, como dissemos antes, as famílias têm a maior influência com as crianças e com os adolescentes, por uma questão de tempo. Aqui está uma coisa antes de eu finalizar, que eu quero que você se lembre. As decisões que tomamos no presente sobre como vemos a igreja e a família irão impactar diretamente na próxima geração. E quando entendemos a influência que temos na próxima geração, nós podemos nos equipar e nos preparar para alcançar a próxima geração também. E isso tudo me faz lembrar de um salmo que é encontrado em Salmo 78, que diz o seguinte: Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou o estatuto para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que as ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. A maior missão da igreja e da família é levar a próxima geração a um crescente relacionamento com Jesus Cristo. E o melhor presente que podemos deixar para a próxima geração é prepará-los e equipá-los para que eles possam ter um papel ativo na grande história de Deus.